Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos fazer a sequência 7, atividade 7.1 do EMAI, certo? Então, vamos ver o que está solicitando. Num poliedro, podemos identificar 3 elementos importantes, que são as vértices, as faces e as arestas. Observe na ilustração, certo? Então, nós temos a ilustração aqui, que mostra que as vértices são as pontas, certo? E as faces são os lados. E as arestas são as linhas. Então, aqui em cima eu coloquei a observação que as vértices são os pontos que ligam as arestas, tudo bem? Atividade 1. Utilize as caixas poliédricas montadas na sequência 2 e, após compará-las com as representações do quadro abaixo, registre o número de vértices, certo? Então, aqui nós temos as denominações, que são os nomes das figuras, né? Temos as representações, que são as formas que elas apresentam, e aqui vocês vão colocar o número de vértices. Então, essa atividade, vocês vão procurar registrar as vértices do cubo, do paralelepípedo, da prisma de base triangular, tá? Da prisma de base hexagonal, certo? Da pirâmide de base triangular e da pirâmide de base quadrada. Então, nessa atividade da página 42 e 43, nós vamos estar em busca das vértices, certo? Já na atividade 7.2, vocês vão usar a caixa poliédricas da atividade anterior, né? Para estar contando o número de faces, né? Então, nós vamos registrar aqui o número de faces, certo? Então, as faces, não esquecendo que são os lados, certo? Então, nós vamos procurar o número de faces do cubo, do paralelepípedo, da prisma de base, né? Da prisma de base triangular, da prisma de base hexagonal, da prisma de base triangular, da pirâmide de base quadrada e da pirâmide de base pentagonal, da pirâmide de base hexagonal, página 44, certo? Já na outra página, na página 45, nós vamos estar fazendo uma atividade ainda com as formas geométricas, né? E vamos usar as caixas poliédricas ainda das atividades anteriores, né? E cada uma delas você vai identificar, registrar as arestas. Então, atividade 7.3, nós já vamos estar contando as arestas. O que são as arestas? As linhas que ligam, certo? Então, vamos lá. Então, do cubo, né? Qual o número de aresta do cubo? Qual o número de aresta do paralelepípedo? Qual o número de aresta da base triangular, da prisma de base triangular? Qual o número de aresta da prisma de base hexagonal? Pirâmide de base triangular, qual o número de arestas? Qual o número de arestas de pirâmide de base quadrada? Qual o número de arestas da pirâmide de base pentagonal? Qual o número de arestas da base hexagonal, certo? Agora, na atividade 7.4, dando continuidade no que nós já observamos lá atrás, ela pede assim: transcreva na tabela abaixo as contagens realizadas das 3 atividades anteriores. Então, nós já vimos lá as vértices, as faces e as arestas. Então, nós vamos estar completando o quadro, porque agora nós já temos um resultado do que está sendo solicitado nessa página,
página 46, tá? Aí vem a atividade A. As figuras que o número de vértices, faces e arestas coincide, quais são elas? Aí vocês vão colocar aqui embaixo, na B. Em quais figuras os números de vértices é igual ao número de faces? Vocês também vão transcrever aqui embaixo, certo? Na atividade 7.5, nós vamos realizar a separação de dois quadros, certo? O quadro de pirâmides, né, de grupo de pirâmides, e o quadro de grupos de prisma. Então, olha lá o que ele solicita. Eduardo tem um conjunto de planificações. Analise e pinte da mesma cor que depois de montadas irão formar o mesmo tipo de poliedros. Então, nós temos aqui essas imagens, tá? Então, como nós já montamos as outras, então não fica difícil para saber quando ela está no grupo de prisma e quando ela está no grupo da pirâmide. Então, vamos supor que vocês resolvam pintar de azul o grupo da pirâmide. Então, todas as pirâmides de azul. E vamos supor que vocês resolvam pintar de vermelho as prismas. Todas as prismas de vermelho, tudo bem? Uma boa atividade para vocês. Beijocas, até a próxima atividade.